Nós estamos nesta série de ensinos sobre as veredas da justiça, onde eu estou apresentando para você a corte celestial, que nós chamamos, no nosso meio evangélico, no meio profético, de a sala do câmbio. E no primeiro vídeo eu apresentei aqui a questão do primeiro ícone, primeiro símbolo, quando você acessa a sala do câmbio. Eu sei que tem gente louca, maluca, fazendo umas coisas doidas aí em nome da sala do câmbio, completamente desfigurando o propósito da sala do câmbio em cima de dinheiro, para dar o golpe e calote em você. Mas isso aí a Bíblia já disse que que nos últimos dias haveriam mercenários, né? Profetas, pastores, mestres, mercenários de púlpito. Se você estiver vendo, gente, qualquer coisa sobre a sala do câmbio, que a cruz do Calvário não for o centro da revelação da sua comunhão com Deus e através do qual você vai estar sendo restaurado para você, tudo aquilo que Jesus morreu nessa cruz para te dar vitória, você está caindo em golpe de crente. Eu ouvi uma história aí de sala do câmbio, em que a pessoa acessa a sala do câmbio para pedir dinheiro para Jesus. Ô crente, toma vergonha na cara. Nem tudo na nossa vida é sobre dinheiro. E a única forma para você ter acesso ao seu dinheiro, à sua riqueza, restauração, como foi na vida de Jó, porque essa restauração paira sobre nós, porque nós estamos nos últimos dias, e os últimos dias é marcado com o levantar de um povo poderoso que conhece o seu Deus, que vai fazer proezas, mas também é marcado, os últimos dias é marcado com restauração de todas as coisas. Mas aí, como nós somos meio bocós, né? Tem gente que não vai nas escrituras, cai na lábia de falsos profetas, ou de profetas que, como Balaão, dá uma rabiada pro outro lado. Aí, de repente, ele volta pro centro, depois que a mula fala com ele. Mas vamos lá dos profetas para aí, o que eu quero trazer para você é isso. A sala do câmbio. Os ícones que fazem parte do simbolismo para a sua vida na sala do câmbio é a cruz, e não é a cruz feia, gente. A cruz é uma cruz, quando eu acesso, a maior parte das coisas que eu faço é na sala do câmbio. Coisas que têm a ver com a minha herança. Quando eu vou demandar a minha herança, quando eu vou entrar na presença de Jesus, na presença do Pai, para demandar que se cumpra na minha vida o decreto sobre o meu novo nascimento, os meus direitos de nascimento, direitos de nascença, eu vou na sala do câmbio. Porque ali Jesus cambiou a minha velha vida pela vida nova. Câmbio quer dizer troca, né? Ou negócios. Nós vemos ali na sala do câmbio dois símbolos do tabernáculo, e eu já vou entrar neles para você ter acesso a essa informação e o processo de transformação que a gente passa por ele à medida que você aprende a acessar as cortes celestiais, principalmente na vereda da justiça. A sala do câmbio é o principal, é o fundamento. Você vai ter ali na sala do câmbio, nós vamos ter a cruz no centro de tudo, e nós vamos ter do lado da cruz, eu já mostrei isso em alguns vídeos, não vou repetir aqui, e do lado da cruz, longe aí da cruz, nós temos, eu não sei desenhar a mesa não, tá de canto que isso aqui é uma mesa. E nós vamos ter a mesa aqui com os pães ázimos, os pães e um jarro de vinho e o cálice. E Jesus atrás dessa mesa, gente, usa a imaginação aí, ó. Eu para imaginação sou melhor que para desenhar. Atrás da mesa nós temos Jesus como sumo sacerdote. E aqui nessa sala do câmbio, nessa interação, nesse tabernáculo celestial, que acontece agora um processo profundo de transformação do seu ser, de transformação do seu estado de consciência, de derrotado, fracassado, de vítima, de pessoa que não consegue perdoar, de alguém que foi massacrado
massacrado pelo outro. Essas trocas, gente, vai ser aqui. Quando aquela situação que você não consegue perdoar de jeito nenhum, onde você vai resolver aqui. Aquele pecado que te prende na vergonha, onde que você é liberto desse pecado? Aqui, na sala do câmbio, na troca. E para isso, hoje eu quero que você abra a palavra de Deus em Lucas 9, versículo 23. Nós vamos ler esse versículo e depois os demais versículos para entrarmos no assunto aqui, né, do nosso tema, sobre as veredas da justiça, onde a cruz e o papel da cruz na sua transformação pessoal e na liberação dos seus milagres. Sem isso aqui não tem liberação de milagre, não. Sem isso aqui não tem liberação de milagre, não, porque depois disso vem outras coisas. Você precisa saber como que o sistema jurídico do céu funciona para você saber o que pedir e como pedir. Lucas 9, 23, Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me ou se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou reler esse texto e vou trocar negue-se a si mesmo por negue o si mesmo. Porque quando a gente faz essa troca, você vai ficar mais claro para você o que é para você negar. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se o si mesmo, o ego. Tá vendo? Porque a cruz tem tudo a ver com transformação. Começa com Jesus falando: ei, você que quer me seguir, quer ser meu discípulo, você tem que negar o ego. Você tem que negar o si mesmo. Você tem que negar a psique. Ele não tá falando pra você, porque nós não fomos doutrinados dessa forma. E é claro que essa revelação é para os últimos dias, é os dias que nós estamos vivendo nela, por causa da expansão da consciência que está atingindo todos. E os cristãos não vão ficar isentos da expansão da consciência. Jesus diz, se você quer segui-lo, você tem que negar o si mesmo, tem que negar o ego, tem que negar a psique. Aí vem e segue-me. E ele vai falar para a gente seguir como? Tomando a cruz diária. Só tem uma forma de você seguir a Jesus: tomar a sua cruz. Depois ele continua falando, pois quem quer salvar a sua vida, quem quiser salvar o ego, quem quiser salvar o psique, quem quer viver do jeito que está vivendo, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, aqui a vida de novo é o si mesmo, quem perder a sua vida, ou quem separar-se da sua alma, do seu ego, do si mesmo, por causa de mim, esse a salvará. E aqui você vai entender porque eu tenho que te passar todo o processo, por isso que esse guia de estudos sobre transformação pessoal nas veredas da justiça, a gente começou e só vai terminar no dia que Jesus voltar, né? Aí você vai estar diretamente dentro dos átrios de Deus e você vai poder entender tudo que a gente vem falando aqui na terceira dimensão, você vai vivenciar na dimensão em que Cristo está. E você vai poder acessar as coisas de Deus, é ali. Agora, vamos para outras escrituras para a gente fazer essa analogia. Hebreus 8 fala assim, 8:5. Ele vai falar aqui do tabernáculo da antiga aliança, era um símbolo transitório. Aí ele vai discorrer todo esse texto em Hebreus 8, falando que o tabernáculo antigo era um símbolo transitório. Os quais, 8:5, os quais servem naquilo que é figura ou tipo e sombra. Naquilo que é figura e sombra, tipo e sombra, ou símbolos do subconsciente. Entenda que toda a revelação que eu trago para você é a nível de subconsciente, da mente inconsciente, do subconsciente e da mente de Cristo para você. Então essas coisas são símbolo, figura e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo
porque lhe foi falado, faze tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Eu vou falar alguns versículos em que essa frase vai ser achada lá no livro de Êxodo, para você confirmar aí nas escrituras. Agora, é um tira-e-põe de óculos para perto. Apocalipse 11, 19, João fala desse tabernáculo celestial. Hebreus 8, 2, Êxodo 26, 30, Êxodo 27, 8. E Deus fala assim para Moisés em Êxodo 25, 9. Farás o tabernáculo conforme tudo que eu te mostrar como modelo do tabernáculo. E depois Deus adverte, toma cuidado de fazer tudo conforme o modelo, o padrão que foi mostrado no monte. Então nós temos o tabernáculo celestial. Deus leva Moisés em experiência profética para ver o tabernáculo celestial. E ali, depois que ele viu o tabernáculo celestial, agora Moisés tem o papel, a missão de replicar esse tabernáculo na terra. Por isso, queridos, é muito difícil você fazer alguma coisa que você não tenha tido uma visão dela. Porque tudo que existe no nosso mundo foi já criado no mundo celestial. As coisas que existem na terra são tipo e sombras, são sombras das coisas que já existem no céu. Tudo que você tem acesso hoje, até a coisa mais boba, bocó que for, aqui ó, até o giz. Até o giz, para ele existir na nossa dimensão, ele tem que ter existido numa dimensão espiritual. Por isso que o povo aí da nova era, o povo aí da lei da atração, fala que tudo é energia. E nós vimos na primeira aula, nessa série, que a palavra energia é igual a energeio. E energeio, energia é igual a espírito. Não é toda vez que o Espírito Santo move nas nossas vidas, não é a energia de Deus, o poder de Deus movendo em nós. Toda vez que um cão move na nossa vida, não é a energia do capeta movendo na nossa vida para fazer o arraso que faz. Energeio, energia é igual a espírito. Espírito é um fluxo, né? Fluxo, ou do bem ou do mal. A gente vai estar conectado com o energeio, ou o energeio de Deus, ou o energeio de Satanás. E mais de Satanás tem dia do que de Deus. Então a cruz, como símbolo de transformação, ela existe no céu. O tabernáculo que Moisés viu no céu é real. Eu acesso esse tabernáculo sempre que estou orando. A jornada de filho é tremendo. Eu estou fazendo um estudo em Hebreus, vai sair para vocês mais tarde, mais lá na frente, como a jornada do filho. E a jornada do filho, o filho tem acesso no Santo dos Santos, o filho tem acesso no tabernáculo celestial, porque é de lá que nós oramos, é de lá que nós oramos sobre a nação, é de lá que nós oramos sobre as nossas famílias. É nesse tabernáculo que você e eu precisamos aprender a operar. E é por isso que eu estou te mostrando que o primeiro lugar que você vai acessar esse bendito tabernáculo é a sala do câmbio. Agora, o porquê que eu vou acessar a sala do câmbio como sendo o primeiro ponto meu de contato com o tabernáculo celestial? Nós vamos de volta para o tabernáculo de Moisés. E ali no tabernáculo de Moisés, nós vemos que no átrio externo, o que foi ordenado a ser colocado no átrio externo? O altar do holocausto. O altar do holocausto, assim, você vai ver aqui na figura, na gravura, você está vendo aí o altar do holocausto. Assim que nós adentramos o tabernáculo, a tenda da revelação, o tabernáculo era a tenda da revelação. E o que é revelado no tabernáculo, gente? A glória de Deus. Tabernáculo ou tenda da revelação. O
O que é revelado ali? A glória de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é revelada na tenda da revelação. E você é o tabernáculo vivo de Deus andando sobre a terra. Você é esse tabernáculo, você é essa tenda da revelação. Se você não está revelando nada, você está em pecado. Brincando, gente, você não está em pecado. Você só não aprendeu a ativar, acionar aquilo que Deus tem para você e para a sua vida. Ninguém faz nada no reino do céu sem ver. Você, uma das coisas que eu vi falando aqui, você precisa aprender a ver e a ouvir a Deus. Ver e ouvir a Deus, porque sem revelação, sem o rema e sem a visão de Deus, que a linguagem do Espírito é visão e rema, se você não souber fluir em visão e rema, você não faz nada. Porque nós, como filhos de Deus, só fazemos aquilo que nós vemos o Pai fazer. Se nós não temos desenvolvido a capacidade visionária de ver além do véu, de ver aonde Jesus está e receber revelação lá de dentro do céu, vai ser muito difícil você replicar, porque a nossa identidade, gente, a nossa personalidade, e você vai me ouvir falando sobre mudança de identidade. Por que a gente hoje faz as loucuradas que nós fazemos? Nós fazemos as loucuradas que nós fazemos vivendo nessa vida doida que a gente está vivendo, tendo esses desgastes emocionais, espirituais que a gente tem o dia todo, porque nós estamos replicando o que nós vimos nosso pai e a nossa mãe fazer, que nós vimos pessoas da nossa infância fazer. Nós, a personalidade, esse conjunto de egos, de sombras que habitam, ou protetores de ego, que habitam a nossa personalidade, são crenças, comportamentos que nós assumimos como nossos, mas que são de outras pessoas. E como que nós aprendemos a comportar dessa forma? Nós aprendemos a comportar desse jeito vendo os nossos pais fazerem. Então, aquilo que eu vejo, eu replico. Aquilo que eu vejo, eu reproduzo. E Jesus, de novo, fala que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Por quê? Porque aquilo que você vê o pai fazer lá no céu é o que você vai reproduzir aqui na terra. A única forma de mudar a sua identidade de homem adâmico para homem espiritual, para um homem celestial, é aprendendo a ver no espírito. Bom, já falei disso, agora vamos voltar para a cruz. E nesse aprendizado, nós já vamos fazer a prática dinâmica, porque senão não adianta só eu trazer para você aqui a teoria. Eu quero que você saia dessa aula com a experiência de transformação que a cruz traz. De volta lá no tabernáculo, quando a gente entra no tabernáculo, no templo, na tenda da revelação, a primeira encontro que você vai ter ali vai ser o altar do holocausto, o altar de sacrifício, né? Eu não sei desenhar não, gente, vou fazer um quadradinho aqui, tinha umas hastes de ouro lá, e aqui era tipo uma churrasqueira, era uma churrasqueira onde eles ofereciam os holocaustos. Aonde que você e eu, toda vez que nós vamos ter encontro com Deus, aonde que a gente começa? Nós começamos no altar do sacrifício. E aonde que é esse altar do sacrifício para nós cristãos? A cruz. Tá vendo por que não tem transformação, não tem experiência de transformação na liberação de milagre? Porque se a cruz não for o centro da sua vida e da revelação de Deus na sua vida, sem a cruz você não vai herdar nada de Deus. Eita, desenhei uma cruz doida aqui, mas faz de conta que tá bom. Sem a cruz você não vai herdar nada do reino, porque ela é como se fosse o tapete, né? Quando a gente entra nessas firmas, não tem um capacho grande lá escrito bem-vindos? Então, a cruz para você e para mim é o tapete, é o capacho de boas-vindas no reino. Por
quê? Porque um morto não herda nada. Um pecador, uma pessoa que não teve a experiência de morrer de novo, de passar pelo processo de morte na cruz do Calvário, ela não vai herdar nada de Deus. E agora, por que ela não vai herdar nada de Deus? Porque agora entra o ministério da cruz na sua vida. Vou apagar o quadro, vou pausar o vídeo, vou apagar o quadro e volto agora para que você entenda onde que você está agora nesse altar do holocausto, no altar do sacrifício, e como que isso vai liberar a sua vida, né? Sem isso, sem você ter essa mente, essa mentalidade de que a cruz é o portão, é o tapete de boas-vindas, né? O cartão de boas-vindas de entrada no reino do céu, você não vai conseguir orar direito. Vamos lá, só um minuto. Agora nós vamos para essa parte importante aqui do ensino. Sempre que nós falamos da cruz, o que você visualiza? Você logo vê a cruz ou vazia. Para nós evangélicos, a gente evita ficar vendo Jesus ali na cruz, ou você está vendo Jesus pendurado na cruz. É sempre assim, não é? Quando eu falo de cruz, a primeira coisa que você pensa assim é a cruz e Jesus lá, morto na cruz. Mas lembra que a palavra de Deus fala que nós nos unimos a Jesus na sua morte. No dia que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você se uniu a Jesus na morte dele. Então, você, a nível psíquico, está morto na cruz. Aquela cruz ali, na verdade, é você pendurado nela. Jesus, quando se fez pecado, ele se fez você, porque nós nos fizemos pecado no dia que nós desobedecemos a Deus e saímos, perdemos o nosso principado e abraçamos a proposta de Satanás de viver do conhecimento humano, de conhecimento do bem e do mal. E agora Jesus vem e morre, se faz pecado, ele se tornou a personificação do pecado, quer dizer, se tornou você e eu. Até o dia que nós aceitamos a Cristo, nós éramos a personificação do pecado. Por isso que Jesus tomou a forma de ser humano, veio como ser humano, se fez homem, porque ele tinha que pagar o preço como homem na cruz, como a personificação do pecado. Agora, quando nós vamos para essa experiência da cruz, quem que está lá? Não pode ser mais Jesus, porque agora, se você quer entrar no processo de transformação, você tem que se ver. Ih, agora a cruz minha ficou baixa aqui, pequena. Você tem que se ver, você é... Deixa eu ver se eu subo um degrauzinho aqui. Ah, deu quase certo, gente. Olha, tô quase certo, só tá curta aqui. Ai, você tem que se ver crucificado. Quando eu falo aqui, depois nós vamos fazer essa parte de mentalização, de visualização, e essa visualização tem que ser feita de forma bem contundente, para que isso entre no seu sistema psíquico e se torne parte de você. Essa cruz agora do Calvário, não é Jesus que está pendurado lá, porque você é o pecado, você é. Deixa eu pôr dessa forma, depois eu volto na teologia aqui. Você é a personificação do pecado. Quando a palavra de Deus fala de Icabod, que de Israel se foi a glória, que Icabod ali quer dizer desgraça, né? Se perdeu a glória de Deus, caiu em desgraça. No dia que nós perdemos a glória de Deus, no dia que nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus e personificação do pecado. Porque todo pecado que você comete no corpo. O pecado, a energia de pecado, que são demônios, precisam do seu corpo físico para materializar o pecado, e junto com essa materialização do pecado, ele vai criar a realidade desgramada que você está vivendo nela. Ok, ou desgraçada, né? Icabod. Depois você
vai entender essa palavra desgraçada, porque eu preciso falar essa palavra desgraçado mesmo. O povo fica querendo fazer as coisas bonitinhas, não tem nada de bonitinho na desgraça. Viver fora da graça. E eu vou trazer para você as 50 áreas que a graça de Deus te restaurou da desgraça. E por isso que eu tenho que usar o termo desgraça para você entender o que veio sobre nós. Então, quem que está crucificado na cruz não é Jesus, é você, criatura. É o eu, o ego. Por isso que nós lemos a palavra de Deus, aquele que não abandona o si mesmo, que não nega o si mesmo, o ego, o eu é igual a ego no grego, quer dizer eu. Aquele que não nega o si mesmo, não pode ter uma experiência de viver na quarta dimensão. Então, feche os seus olhos agora, junto comigo, respira fundo. Vamos primeiro fazer essa parte para depois eu passar para outra. Respira fundo, fecha os olhos, imagina a cruz. Agora essa cruz aí pode ser uma cruz de madeira. Imagina um madeiro, do jeito que você tem o conceito seu aí de cruz. Para mim, o conceito de cruz é uma cruz de madeira bem velha, pesada. Fecha os olhos. Imagina a cruz do Calvário. Imagina a cruz diante de você. Agora nós vamos respirar fundo e prender a respiração por 4 segundos, que é para trazer a mente para esse momento presente. Vamos lá? 4, 3, 2, 1. Solta o ar pela boca, devagar. Mais uma respiração. Enquanto isso, vai imaginando a cruz. Prende a respiração. 4, 3, 2, 1. Se você precisar respirar mais uma vez para acalmar a mente e conseguir ver a cruz, faça isso. Eu não estou conseguindo ver a cruz. Pausa o vídeo, respira mais vezes desse processo. 4, prende a respiração, solta a respiração, para trazer a sua mente que está vagueando por aí para o momento presente. Agora, olha para essa cruz e veja você lá. Imagine que é você pendurado na cruz. Eu vou dar um exemplo aqui, minha cruz ficou pequena, mas não vai ser. Eu tenho facilidade agora de me ver na cruz. Imagine-se pendurado na cruz. Respira fundo. Agora que não é mais Jesus, mas é você pendurado na cruz, qual o primeiro sentimento que vem em você? Porque no momento da crucificação, Jesus se separou do Pai. E essa é a realidade nossa antes de aceitar a Cristo, separados da vida eterna. Nesse momento que você está voltando para o dia em que você aceitou a Cristo na cruz e agora você se vê na cruz, qual que é a primeira emoção, o primeiro sentimento que vem em você? Você ali pendurado na cruz, ainda não morreu, como naqueles momentos em que Jesus ainda não tinha morrido, estava na cruz agonizando. Qual que é a primeira emoção que vem? O que você sente aí, pendurado nessa cruz, sendo crucificado pelos teus pecados? Porque o pecado é teu, não era de Jesus, o pecado é teu. E você agora pode abrir os olhos, volta, com certeza vai ter levantado aí no seu coração uma angústia. O primeiro sentimento foi a de vergonha de ter pecado contra o Pai. Vergonha é o primeiro que vem. E o outro, uma profunda tristeza da separação. Separação de Deus. E se você ainda não localizou essa emoção, faz de novo, até você sentir, porque tá aqui aqui que está o mistério da sua transformação.
Agora, de volta à nossa explicação, agora que você fez esses exercícios de respiração, trazendo a sua mente para esse momento presente da sua crucificação. Eu fiz esse exercício, gente, e eu te aconselho a fazer. Porque quem está morto aí, quem está crucificado aí é você. É o eu, o ego, ou o si mesmo. Lembra que Jesus falou para nós negarmos a nós mesmos ou negarmos o si mesmo, quer dizer, negar o eu, o ego, e tomar a cruz e segui-lo? Então agora que você fez essa respiração profunda, que você conseguiu projetar na sua mente você preso na cruz do Calvário, você crucificado, mas não se veja morto, não, veja você vivo ali ainda, agoniando, né? Quase morrendo na cruz. Por que esse exercício é importante? Quando nós estamos trabalhando a questão da consciência, né? Trazer a nossa consciência, as coisas que o Espírito Santo fez, que Jesus fez por nós, esse momento da nossa crucificação nele está vivo na tua consciência, está guardado em algum momento, porque isso é da humanidade, está guardado em algum lugar das tuas memórias. As nossas memórias, lembra da sala dos livros, que cada um de nós somos um livro, que nós somos o livro que se fez carne e está habitando entre os demais homens? Então, o nosso eu é formado de memórias, de lembranças, e está arquivado na nossa memória, bem lá num nível bem profundo da nossa mente subconsciente, o momento tanto da nossa rebeldia contra Deus, da separação do pecado, quanto da crucificação. E o que eu quero te ajudar a trazer aqui a sua memória, de trazer a sua consciência, é o momento da tua crucificação. Então, nesse vídeo, o que é preciso, é importante você ter o seu caderno, fazer as suas anotações, escrever as percepções que vêm a você do momento da crucificação, da tua crucificação. Porque a palavra de Deus no Novo Testamento, as cartas paulinas, deixam bem claros essa nossa momento da morte. Se você não acionar a sua mente subconsciente, a sua consciência de morte, o que a cruz representa para você, você não consegue ir para o próximo nível. Então, eu termino esse vídeo aqui pedindo para que você faça mais algumas vezes este exercício de respiração. Você vai respirar 4 vezes profundamente. Inspira, prende a respiração, solta pela boca e tenta se ver na cruz do Calvário. Você precisa resgatar a memória da vergonha, da dor, do opróbrio que te veio no momento da crucificação. E deixa eu te chamar sua atenção para isso aqui. Com certeza você já teve uns flashes, sabe aqueles flashes assim de foto que você tira foto e faz... Com certeza, porque você é humano, é humana, você já teve uns lapsos, uns flashes dessa memória da crucificação. Às vezes eu tinha muitos flashes disso na igreja durante o louvor. Eu estava louvando, de repente eu via a cruz, eu via como se Jesus tivesse crucificado, mas eu não estava entendendo que quem estava crucificado ali era eu. Eu via aquela pessoa na cruz, mas muito perto, muito próximo da minha consciência. Lembra que todos os exercícios que eu venho fazendo de protetores de ego, eu falo quanto longe que isso está de você, ou quão perto isso está de você. Porque quanto mais perto você viu essa imagem, essa cruz, você viu Jesus achando que é Jesus, mas na verdade você estava tendo uns flashes da sua crucificação. Às vezes alguma música de louvor, em algum momento do louvor lá na igreja, despertou essa memória.
mas porque você e eu não fomos ensinados o que isso era, a gente achou que era Jesus e ficou por aquilo mesmo. Não, são flashes de memória do dia, do momento da tua crucificação. Porque se nós não nos virmos crucificados na cruz em Cristo, vai ficar difícil a gente passar para frente nas próximas revelações do que é a graça de Deus na sua vida. O que a graça de Deus fez através da cruz do Calvário por você e por mim. E por que a cruz, ela é o ícone, ela é o marco do nosso novo nascimento e de manter-nos na jornada de crescimento espiritual e psicológico. Sem a cruz, no nosso dia a dia, não existe maturidade espiritual. Existe de tudo. Crentaiada tá fazendo um monte de loucura em nome de Deus. Mas tirou a cruz e tirou Cristo da nossa pregação, você tá na merda. Não tem nada. Sem Cristo, a centralidade do evangelho é Cristo. E a centralidade da nossa pregação é Cristo em nós sendo a esperança da glória, mas a cruz do Calvário tá lá. Porque sem ela, eu não estaria aqui falando com você de transformação. Respira fundo, faz os exercícios, tenta resgatar esses momentos de flashes que você teve no louvor ou em oração, que você via a cruz muito próxima de você. Resgata aquele dia desse louvor e pergunta para o Espírito Santo: Senhor, o que de mim o Senhor queria me mostrar naquele dia e eu não entendi? Porque todo esse processo que eu venho fazendo por 5 anos já de mergulhar na mente dos homens, de mergulhar na mente subconsciente dos homens e de Deus para os homens, o que eu achei ali? As nossas memórias. E a cruz faz parte dessa memória do dia terrível que marcou a sua morte, que ao mesmo tempo que foi terrível, porque a gente morreu literalmente. Depois, no próximo vídeo, eu vou contar para você a experiência que você e eu passamos com a morte na cruz e como que essas experiências, elas liberam no mundo espiritual, liberam as bênçãos que estão bloqueadas para você nesse nível, nesse estágio de maturidade. Cada corte celestial vai falar de um estágio de maturidade de filho. E você está aqui. É igual joguinho de internet, né? Joguinho do Mario. A primeira fase do jogo é essa aqui. Fica com Deus. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu joinha no pé do vídeo, deixa o seu gostei, compartilha. São os 3 Cs, né? 3 Cs. Comenta, porque senão esse vídeo fica engavetado. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e essa transformação de vida. Comente, compartilhe e esqueci o outro. Goste, né? Não é ser, né? Comente, compartilhe e goste. Esse goste não é com C, é com G, né? Depois eu acho o C do goste. Fica com Deus, gente. Se você quiser participar desse ministério enviando a sua oferta, envie um pix de qualquer valor para ionescoladeprofetas@gmail.com. Meu nome é Silvana Mara Campagnolo e vai cair no banco do Nubank, tá bom? Então, Silvana Mara Campagnolo, checa as informações direitinho para não mandar pix para outras pessoas aí. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, onde eu vou estar trazendo para você o passo a passo da experiência daquele pecado que está te prendendo e que você não consegue se livrar. Tá aqui. A experiência da cruz é uma prática, é uma vivência que você vai experimentar para romper de vez a vergonha que esse pecado tem trazido sobre a sua vida. Tchau, a gente se vê na próxima aula. Fica com Deus.